Olá pessoal, me chamo Dani Zoalá. Estou aqui preparando mais um vídeo para o nosso canal Dani Zoalá, o antigo Candomblé, Renascimento Aprendendo e Repassando. E hoje eu vou falar sobre um assunto que foi feito um pedido para mim, né? Um seguidor do canal pediu que eu falasse sobre cargos masculinos no culto de Baba Egum, né? E eu vou falar sobre esses cargos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Né? Colofé para quem é de Colofé, Mojuba para quem é de Mojuba, Benção para quem é de Benção, Saravá para quem é de Saravá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, que minha mãe Ayá e Oxaguian, né? Abençoe a todos e peço a bênção de todos. Bem, o vídeo de hoje vai ser sobre os cargos masculinos e no próximo vídeo eu falarei sobre os cargos femininos. Cargos femininos dentro do culto de Baba Egum, sim. Cargos femininos. Ah, Dani, mas eu não sabia que tem. Eu sempre ouvi dizer que o culto de Baba Egum é extremamente masculino. O culto de Baba Egum é de hierarquia e domínio masculino. Mas isso que não significa que as mulheres são completamente extintas desse culto. Não é bem assim. Existem algumas mulheres específicas que possuem cargos específicos, mas esse vai ser o próximo vídeo, tá? Vamos falar aqui sobre a parte masculina. Eu inicio falando o que é um culto de Baba Egum, o que é um culto de Lessé Egum. Um terreiro de culto Lessé Egum é um terreiro que cultua ancestrais. Que ancestrais são esses? São os orixás? Não. São os eguns dos orixás? Não. São pessoas que faleceram, né, mas que tinham muitos anos de candomblé, muitos anos de iniciado no culto de Baba Egum propriamente dito, tinham cargos específicos, funções específicas e muita sabedoria para passar. É por isso que é considerado um ancestral, certo? Ancestral é aquele ser, aquele antigo que tinha um saber muito grande, uma função muito específica e automaticamente ao morrer ele passa por um período de iniciação e preparo depois, né, na sua pós-morte, para poder ser um Baba Egum e poder vir de novo em terra e orientar as pessoas. E é um momento de muita alegria, né? É um momento de muita satisfação. Assim como em terras africanas, a chegada de um Baba Egum é a chegada de um ancestral. É alguém mais velho, com uma sabedoria muito grande, que está retornando para a terra através daquela roupa para poder orientar, conversar, dialogar com as pessoas. E isso é uma alegria muito grande, porque nós não vemos isso de uma forma negativa em nenhum momento. Pelo contrário, você ter um ancestral que pode vir em terra para poder lhe orientar, dialogar com você, né, dizer a você o melhor caminho, lhe dar uma luz, lhe passar uma sabedoria, isso é uma dádiva. Né? Assim que se é enxergada, dessa forma que se enxerga. Então, isso é o culto de Lessé Egum, certo? Isso é que é o culto de Baba Egum, que é o culto dos ancestrais, certo? E aí você tem aqui na Bahia alguns terreiros que são de Lessé Egum e tem os mais conhecidos que ficam exatamente na ilha de Itaparica, né? Principalmente o terreiro que foi liderado por um artista plástico muito famoso, fora do Brasil, inclusive, né, chamado Mestre Didi, né, que é exatamente lá na ilha de Itaparica, que é o mais antigo, é secular. Foi tombado, inclusive, é um terreiro tombado, né, pela sua história, pela sua tradição, por tudo que carrega. E aí eu vou trazer aqui alguns cargos, né? E falar um pouco deles. Eu começo falando do cargo de Alapini, que era o cargo de Mestre Didi. Né? Mestre Didi, ele era tido como Alapini. Alapini, ele é o sacerdote supremo. O que seria o sacerdote supremo? Ele é o mais antigo dos mais antigos, o que começou assim
desde muito novo, que tem uma sabedoria muito grande em relação a isso. Então, assim, ele tem um domínio das palavras, ele tem um domínio do culto. Esse é Alapini. E ele tem anos e anos e anos, né, de labuta com esses ancestrais. Então, é tido como o grande líder dos alabás, ou seja, é a liderança maior, é aquele que bate o martelo, certo? É a voz suprema, é o último a falar e a decisão dele é essencial, é extremamente importante. Algumas pessoas falam que depois da morte de Mestre Didi, o cargo de Alapini ainda ficou em aberto, ainda está em aberto, porque não se encontrou ainda e nem foi indicada ainda pelos ancestrais uma pessoa que tenha o tempo e a sabedoria que o Mestre Didi tinha para assumir esse cargo. Porque o Alapini, ele dá a última cartada, ele dá a última voz, ele dá o ultimato. Então, assim, é preciso se ter segurança e certeza do que se faz. Né? Não pode ser qualquer pessoa, não pode ser qualquer um. Aí você é Alapini, aí eu quero ser Alapini. Sim, não é assim. Você tem que estar muito seguro, né? Muito seguro mesmo, saber demais sobre os ancestrais, saber demais sobre os fundamentos, preceitos dos ancestrais, né? E ter certeza do que você faz, do que você está fazendo, certeza absoluta. Esse era o cargo de Mestre Didi, né? Alapini, e é um cargo que ainda está em aberto, certo? O outro cargo que eu vou trazer para aqui é o Alabá. Alabá, ele é o líder de uma determinada casa. Aí você vai dizer, gente, Dani, não entendi. Se Alapini é o sacerdote supremo, como é que o Alabá, ele é o líder de uma determinada casa? Existe uma diferença. O Alapini, ele está acima do Alabá, porque ele é o sacerdote supremo de todas as comunidades de culto Babá-Egum daquela região. Isso é Alapini, certo? O Alabá, ele é o líder daquela comunidade de culto de Babá. Então tem essa diferença, certo? Tem esse detalhe. Além disso, a gente tem o Atocum. Atocum, ele é o guia dos eguns. Ele é iniciado especificamente para cuidar de Babá Egum. Especificamente. Alguns atocuns são iniciados, inclusive, para cuidar especificamente de um babá específico. Né? Então, ele vai ser o guia daquele babá. Ele vai cuidar da roupa, ele vai cuidar de tudo referente a babá. Né? E alguns são especificamente alguns babás. Então, assim, o atocum de tal babá. Atocum de tal babá, entendeu? É essa a questão. Nós temos os ojés. Por que eu falo ojé? Porque na língua iorubá, o J de janela pronuncia-se DJ. Então não é ojé. Para nós no Brasil é ojé. Mas para a língua iorubana é ojé, como se tivesse um D, certo? O ojé, ele é iniciado especificamente no seu rito completo de iniciação de todo o processo. Ele passa por todo o processo, ele passa por vários testes, né, para ver se ele realmente tem aptidão para ser ojé. Por quê? Porque o ojé ele vai carregar o Ixã. O que é o Ixã? É o que nós no candomblé, no culto de Lessé Orixá, conhecemos como Atori. Só que o de ojé, ele é mais fino um pouquinho e ele é bem grande. Bem grande mesmo. Entendeu? Esse ojé, ele tá ali para cuidar especificamente de Babá Egum. Quando o Babá Egum chega no salão, quando o Babá Egum chega
na comunidade, quando o Baba Yaga chega no terreiro, se ele for caminhar na rua para ver a comunidade, para falar com a comunidade, o Odé tem que estar lá com o chão na mão. Por quê? Para que as pessoas não toquem na vestimenta de Baba Yaga. Tem algum problema, Dani, tocar na vestimenta de Baba Yaga? Algumas pessoas dizem que essa vestimenta ela chega até a queimar a pele da pessoa. Então isso é ruim, isso é negativo? Não tem nada a ver de ruim, não tem nada a ver de negativo, não tem nada a ver com isso. Certo? Esqueça a igreja católica nesse momento. Certo? Esqueça o catolicismo nesse momento e entenda a visão dos africanos, da nossa matriz nesse momento. Certo? Não é porque seja ruim. A energia de um ancestral é muito intensa. Muito intensa. Não é à toa que o que está debaixo daquela roupa, e muita gente não acredita, mas é verdade, o que está debaixo daquela roupa não é um ser humano incorporado. É um espírito que se materializa naquela roupa. Entendeu? Então, é uma energia muito forte que nós, meros mortais, não temos condições de tocar, de chegar perto e não sentir um abalo. Entenda? Então, os Odés, eles, através do uso do Ixã, eles impedem que as pessoas se aproximem. Né? Eles impedem que Babá se enfureça né? Serve para acalmar. Oxi, ele pode se enfurecer, Dani? Ele pode se enraivar? Pode. Por quê? Porque o Baba Yaga, os ancestrais, eles não gostam de brincadeira. Eles são extremamente sérios. Eles só saem do mundo espiritual para vir em terra porque necessita. Eles não vão vir por qualquer coisa ou porque simplesmente é uma festa. Existe um porquê, um para quê do seu aparecimento. Não é à toa. Então, assim, no momento que eles estão em terra, eles querem seriedade. Eles querem comprometimento. Eles querem respeito. Né? E o contrário disso desagrada a eles. Por completo. Né? Então, o Odé, o Ixã, ele vai evitar certas situações, porque ele vai estar ali o tempo todo cuidando e vigiando Baba Yaga, né? Seguindo seus caminhos, botando o Ixã para mostrar, não passe aqui não. É aqui, ó, entende? Guiando, literalmente, cuidando, literalmente. Então, essa é a função do Odé. E para ser um Odé, os testes não são poucos não, viu? Você realmente tem que estar pronto para isso, tem que ter certeza. Dentro dos Odés tem o líder dos Odés, que é o mais velho de todos. O mais velho de todos mesmo, literalmente falando. E esse ancião se chama Odé Abá, ou seja, o mais sábio. Certo? E para fechar aqui, né, com os cargos masculinos, eu vou falar de Amu-Ixã. Amu-Ixã, ele é o iniciado, aquele iniciado que no terreiro nós chamamos de Abiã. No culto de Lessegum é chamado de Amu-Ixã. E ele está ali no processo ainda de aprendizagem, no processo ainda de tá ali, ó, se adaptando, conhecendo o espaço, conhecendo o ambiente, sabendo como lidar com o Baba Yaga, sabendo falar e conversar com o Baba Yaga, porque você precisa entender a língua. Ele tá no processo de aprendizagem, certo? E a confirmação de que ele vai virar um Odé é justamente quando ele recebe o Ixã. Quando ele recebe o Ixã, a confirmação de que ele vai ser um Odé. E é o primeiro teste, quando você recebe o Ixã e diz, vai, guia Babá aí. Recolhe o Babá com o Ixã, que é lindo,
né? Então, esse é o cargo menor. Bem, esse foi o que eu trouxe sobre os cargos masculinos. O próximo vídeo falarei sobre os cargos femininos. Sou suspeita de falar do culto de Babá, porque eu acho lindo. Eu acho a ancestralidade uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Eu acho que os ancestrais, poder estar no meio de nós, é uma dádiva. Você receber uma mensagem, uma orientação de um ancestral é uma dádiva, né? Então, assim, eu acho lindo mesmo. Então, eu sou suspeita de falar, né? Muito suspeita. Ainda mais eu que sou de olhar, né? O povo diz logo, você é de olhar, você não gostar, chega a ser estranho. Mas vou ficar por aqui, pessoal. Próximo vídeo vai ser sobre os cargos femininos dentro do culto de Babá que existe, certo? E aí vou falar do culto feminino às ancestrais, que já é o caso das Yamis, são outros 500, mas quando eu for falar dos cargos femininos de Casa Babá, eu vou tocar nessa questão. E aí falo sobre as Yamis, ok? Mas por enquanto é só isso, eu fico por aqui. Até a próxima. Adobô, bobô. Até a próxima a todos. Que Oiá e Oxaguian abençoe todos vocês.